Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Enclausurado, do Ian McEwan. Eu li esse livro quando eu estava passando uma semana numa praia de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Lá onde nós estávamos tinha uma área de convivência, uma espécie de sala de leitura, de jogos. E eu comecei a fuçar nos livros que tinham lá e achei alguns livros bem interessantes. Dentre eles, o que eu queria ler muito, que é esse livro, Enclausurado. E aproveitei nos últimos dias para ler. Apesar de eu ter ele no Kindle, eu queria ler ele na edição física, né? Aquela coisa que tem livro que a gente quer ler na edição física. Ponto, acabou. Não tem muita explicação. Eu não tinha lido nada do autor ainda, eu tenho alguns livros dele, tenho dois na verdade. O Na Praia e Solar, se eu não me engano, são esses dois. Mas o Enclausurado era o livro que eu mais queria ler do autor. Eu comecei a ler o livro achando que se tratava de uma história, mas na verdade era um pouco diferente. No entanto, o que não mudou é o fato do livro ser narrado pelo feto, pelo neonato, por aquele que vai nascer. E o livro é narrado inteiro por esse personagem. Que é claro que a gente parte de uma narrativa de um ponto de vista único, né? O que não garante pra gente que tudo que ele está dizendo seja verdade. Bom, isso em qualquer personagem, se fosse narrado pela mãe, pelo pai, pelo tio, pelo avô, todos os personagens a gente teria apenas o ponto de vista dele, né? Então acho que a imensa maioria dos livros de ficção que a gente lê, a gente se depara apenas com um ponto de vista, quando o livro é narrado por um personagem único. Então essa narrativa pode conter verdades, pode conter meias verdades e pode conter mentiras, né? Isso depende da interpretação do personagem diante daquele fato, daquele acontecimento. Mas isso não é interessante pra gente discutir. Eu só mencionei que é tudo narrado do ponto de vista do feto, do neonato, do bebê que está na barriga da mãe ainda, e que a gente conhece a história apenas do ponto de vista dele, para você imaginar que se sua imaginação for além, você pode tentar imaginar como seria essa história do ponto de vista da mãe, daquela que está grávida, do ponto de vista do pai, ou de qualquer outro personagem que esteja mais presente na história, tá? Só por esse motivo eu falei. Mas quando a gente parte da narrativa de um personagem que tem conhecimento de parte da história apenas, né? Já que no livro em si, o personagem adquire essa sensibilidade, essa facilidade, esse nível de compreensão do que está acontecendo ao redor dele, a partir de um certo estágio da gestação, a gente imagina que existe muito acontecimento antes daquilo, mas ao mesmo tempo o autor escreve de uma forma que apresenta pra gente tudo que o bebê conhece do ponto de vista que ele teve, né, da situação, sem ter a necessidade de entender o que aconteceu no passado, antes da mulher ficar grávida, antes dele nascer. Eu não senti uma necessidade de conhecer a história antes do que ele começa a narrar. Se fosse diferente, se a história fosse narrada pela mãe ou por qualquer outro personagem, ela não seria tão interessante. Agora eu vou contar um pouquinho da história antes de continuar com esse parecer aí, não técnico, mas pessoal da minha leitura. O que eu vou falar no começo desse vídeo pode parecer spoiler, mas não é. Se você ler as orelhas do livro, você vai ver que exatamente o que eu tô falando é o que tem ali. Então o bebê começa narrando pra gente que é uma trama contra o pai dele, organizada pela mãe e pelo tio. Mas veja bem, essa história já seria bem ruim da gente imaginar, que é a mãe do bebê. O bebê tá falando que o pai dele está com a vida em risco, pois a mãe e o tio estão tramando sua morte. Só que não para por aí. Esse tio também é o amante da mãe. Ou seja, o pai do bebê foi traído pela esposa com o próprio irmão. Parece um pouco novela mexicana. Eu até comentei no meu perfil no Instagram que também tem um quê de drama shakespeariano. Ao mesmo tempo que a gente é inserido na história, a gente sabe que coisas ruins vão acontecer, a gente não sabe se vão acontecer realmente com aquele que é o destinatário, né, dos eventos trágicos, que seria o pai, se vai acontecer alguma coisa com a mãe, com o próprio feto, com o próprio bebê,
com o tio, que é o amante. A gente vai acompanhando então a trama, como aquilo está sendo maquinado para ver então a execução, o assassinato do pai. E a aflição que o bebê sente, ao mesmo tempo, o quanto ele ama a mãe, né? Afinal, é a mãe, é uma ligação que ele nem consegue explicar. É a pessoa que está gerando a vida dele, é a pessoa que está alimentando ele. E essa mulher, deu pra perceber no começo do livro que ela não tá muito aí afim dessa gravidez, não. Tanto é que ela bebe, ela não se cuida. Grávida ou não grávida, ela estaria fazendo as mesmas coisas sem qualquer preocupação. Isso deixa a gente um pouco irritado. Porém, ele narra essa história de uma forma mais sutil do que os livros, por exemplo, da Elena Ferrante. Quem já leu os livros da escritora italiana, Elena Ferrante, sabe que ela costuma chocar os seus leitores pela narrativa crua, né? Ela vomita em cima de você todo aquele sentimento da forma mais humana possível. Ela apresenta pra gente o que está acontecendo ali, a visão do personagem de uma forma tão real e tão crua, sem cuidado, sabe? Ela não tem aquela parcimônia em tentar explicar pra gente o que tá acontecendo do ponto de vista do personagem sem que nos choque. Não, ela quer chocar mesmo. Já o Ian McEwan, nesse livro, ele apresenta fatos que são muito cruéis, mas amenizados pelo fato de ser um bebê que tá narrando aquilo pra gente. Eu já cheguei a ver algumas resenhas há um bom tempo atrás, logo quando eu descobri esse livro e achei interessante a história. E teve uma resenha que me deixou muito incomodada, o que ela disse sobre as suas impressões da leitura, porque ela achou tudo muito uma viagem, como se fosse um absurdo, o bebê na barriga da mãe narrar toda aquela história pra gente, uma história tão trágica, dramática. Ela achou muito viajado essa história. Me incomodou porque tudo que é ficção é uma viagem. Tem muitos livros que narram, que são de ficção, que narram acontecimentos cotidianos do dia a dia, que poderiam acontecer com qualquer pessoa, comigo, com você, eu, com seu vizinho, mas são acontecimentos tão comuns. Se o escritor não tiver ali a sua receita mágica, a sua fórmula mágica, vai ser uma leitura chata. E esse livro, como a maioria das ficções interessantes, curiosas, diferentes, ele traz acontecimentos, ele traz uma ideia diferente, ele traz uma pitada, a sua magia, a sua fórmula secreta para o livro ter graça. Ficção é isso. Ficção, o que pode ser um absurdo para mim, ler, para você pode ser uma coisa comum. Olha, por mais incrível que pareça, eu tive um vizinho que tramou a morte da esposa, tramou a morte do marido e estava grávida também. Para você pode ser uma coisa que não é tão absurda. Se eu fosse imaginar como seria essa história narrada do ponto de vista de um bebê que está na barriga da mãe, eu não teria tanto talento quanto o autor teve para narrar essa história. E me fez pensar o quanto as pessoas estão preparadas para a ficção e o quanto não estão. É um tipo de livro que ele te envolve, ele te cativa pela inusitada narrativa de um personagem que você não imaginava. Não sei se eu me fiz compreender como eu gostaria, mas em resumo eu gostei muito da leitura. Eu até favoritei o livro, dei 5 estrelas para ele no Scooby, porque eu gostei, fui surpreendida. Não que o final da história, sabe, teve um mega plot twist. Eu gostei de ter sido levada, conduzida pelo bebê na barriga da mãe, pelo feto, pelo neonato. Gostei de como a história se desenrolou. Senti até falta da história quando ela acabou, mesmo sabendo que ela ia acabar naquele ponto. Quero ler outros livros do autor, em especial esses que eu já tenho aqui, né? Assim, eu não preciso comprar ou ficar caçando na biblioteca. Eu preciso comentar mais uma coisa, não mais em relação a esse livro específico, mas em relação a fazer resenhas. Esse tipo de resenha que eu tô fazendo aqui agora com vocês, ela realmente me incomoda. Tanto é que vocês observaram que tem poucas resenhas recentes aqui nesse canal. Eu tô tendo uma dificuldade bem grande de fazer resenhas, vídeos de resenha. Porém, recentemente eu comecei a gravar resenhas no formato de vlog. Eu acho que tem dado mais certo. Então, assim, à medida que eu vou avançando na leitura, eu paro
gravo um pouquinho num ambiente onde eu estiver descontraído, sem produção, sem iluminação. Então é provável que a maioria dos vídeos futuros que vocês encontrem aqui no canal sejam nesse formato. E eu acho que em breve vocês vão ver aí alguns vídeos nesse formato, com mais frequência. E pelo menos os de resenha, eu acho que serão por um bom tempo nesse formato de vlog. Eu tô me sentindo mais confortável no momento para gravar dessa forma. Eu não sei o quanto vocês preferem esse tipo de vídeo, ou vídeo mais descontraído, mas enfim. Para não ficar sem gravar resenhas, que é uma coisa que eu tenho sentido falta, eu vou continuar gravando em formato de vlog por um tempo e vamos ver se isso faz com que seja mais fácil para mim abordar os livros que eu tô lendo e trazer para vocês esses comentários. Eu sei que muita gente gosta, apesar da grande imensa maioria não assistir vídeos de resenha, o que é comum para todo o canal. Nem todo mundo tem interesse por aquele livro ou não tem interesse naquele momento, mas eu vou fazer esse teste aí por um tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram esse livro. Eu quero conhecer um pouquinho mais do que vocês acharam da leitura, como foi a experiência, ou do autor. Se você não leu esse livro, mas leu algum outro livro do autor, comenta aqui embaixo qual livro foi, o que você achou. Lembrando também que aqui embaixo no box de descrição tem o link para o meu perfil no Scoob. Eu mantenho sempre atualizado no Scoob as minhas leituras próximas, o que eu desejo, o que eu li. E no meu Instagram. O Instagram é pessoal e também do canal. Então vocês vão acompanhar um pouquinho também da minha vida pessoal através do Instagram, mas a grande maioria das postagens são sobre livros mesmo, já que é a minha grande paixão. É isso, a gente se vê então no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.